Você deve quebrar a cabeça buscando por melhores configurações para o seu Mini 3, mas você sabe que não existe uma configuração fixa. Mas nesse vídeo, com toda a minha experiência, eu desenvolvi uma configuração praticamente batata, é aquela configuração e praticamente você não vai precisar ficar mexendo todo o voo. É bem tranquilo, até o final desse vídeo você vai entender de uma vez por todas a como extrair a melhor filmagem e diante, claro, das melhores configurações para o DJI Mini 3. Esse drone permanece sendo um dos melhores drones ainda da marca. Nossa, mas já estamos no Mini 5, concordo, mas o que adianta eu ter o Mini 5 Pro e não saber configurar? Agora, adianta bastante eu ter o Mini 3 e configurar minha filmagem muito melhor do que, por exemplo, quem tem um Air 3S. Entenda uma coisa, nem sempre a melhor chuteira faz você ser o melhor jogador. Então, Mini 3, sim, ele é um dos melhores drones da DJI. E se você concorda comigo, já digita aqui nos comentários Mini 3, que a gente já vai entender todas as configurações desse carinha aqui. Primeira coisa que a gente precisa entender é, mudando para o modo Pro, aparece uma série de coisas aqui na parte de baixo. Eu vou clicar aqui em qualquer lugar, e ele vai abrir uma coisa chamada equilíbrio de branco. O equilíbrio de branco, se eu removo do modo automático e mexo para um lado ou mexo para o outro, eu tenho uma cena mais quente ou mais fria. Nesse caso, você tem que priorizar sempre para fazer um balanço do que a cena está te mostrando. Então, tipo, se está muito azul, você traz um pouco para o amarelo. Se está muito amarelo, você traz um pouco mais para o azul. Então, isso acontece à noite com a luz de carro, farol, poste, por exemplo, ou, por exemplo, gravando a praia, predominantemente tons azulados. Então, para configurar bem isso aqui é a critério do piloto, tá? Eu gosto bastante de deixar em 5100, 5200, eu acho que resolve muito bem e fica bem balanceado, fica mais fiel à realidade possível. É só para você deixar isso mais parecido com o que está na cena, o que é real. Beleza? Uma vez que foi configurado, vai se manter. Eventualmente você fez um movimento orbital, a hora que o mato ficou amarelo, depois ele ficou azul. Não, então tem que ser trabalhado no modo manual. Se eu deixasse no modo alto, o drone ele ia trazer um pouco mais fria essa cena, mas eu prefiro ela aqui um pouco mais quente. No 5200 acho que funciona super bem. Você pode trabalhar com isso também, fechou? Resolução. A gente sabe que quanto maior a resolução, do tipo, nossa, comprei uma televisão que é 4K. Pô, essa televisão é top, tá? Então, para isso a gente trabalha aqui no 4K do Mini 3, que vai ter um bom resultado. Embaixo a gente tem uma coisa chamada FPS, que são frames por segundo. Quanto utilizar? 24 ou até 30, né? Que gravando em 4K, este drone vai até 30 de FPS. Olha, o 30, ele resolve bem tanto para captura de movimento quanto para cinematográfico. Porque o FPS são frames por segundo, ou seja, quantas fotos são tiradas por segundo de um vídeo. Se você quiser gravar somente uma montanha, somente uma paisagem, você pode trabalhar em 24 FPS, porque está faltando informações, ficar algo mais lento e fica bem bonito. Você tá entendendo isso? Deixa o seu like aqui embaixo, me ajuda demais a trazer vídeos assim pra você. Então, vamos seguir. Afinal de contas, se for gravar algo que já tem um movimento, tem um carro andando, tem uma moto, tem uma pessoa, coloque em 30. Pode travar essas configurações aqui que vai funcionar bem para qualquer situação. 4K 30 e 5200 de equilíbrio de branco. Mas bora que bora para os outros parâmetros agora, que também, ó, é moleza e tranquilidade. Mudando aqui do lado, a gente tem uma primeira coisa chamada de ISO. Tá vendo que se eu aumentar o ISO, eu vou clareando a minha cena? E não vai ficar tão legal? Tá vendo que se eu escureço, eu diminuo o ISO, eu fico escuro, de fato? Nossa, então você, piloto, configuraria aqui. Nossa, aqui ficou lindo, ficou top. Na verdade não, piloto. Na verdade, quanto maior o ISO, menos nitidez, maior a granulação e menos cores que eu tenho na minha cena. Então eu devo priorizar sempre por começar no ISO no 100. A partir de então, eu vou aumentando o ISO, caso seja necessário. Tá, mas aumentando até quanto? Até no máximo 400, tá? Passou disso também não vai ficar nada legal, vai perdendo aquela relação de resolução que eu te falei de nitidez. Então a gente trabalha aqui no mínimo, no máximo, desculpa, até 400 e começando ali no 100. Então vamos lá. Aí, tá vendo aqui embaixo, antes da gente seguir do obturador, um MM? Esse MM é uma escala de exposição que vai mudando em tempo real. Perceba que se eu colocar para o 400 ele vai no 0,7 e tudo mais. Eu vou deixar aqui do lado, aqui em cima, o parâmetro que é ideal. Menos 0,7 até 1,3 positivo. Isso vai funcionar bem, fechou? Mas tranquilo. Vamos dar uma pausa agora para a gente falar da velocidade do obturador. O obturador ele tem a ver com a captura do movimento. Aqui está bem escura a minha cena, porque eu estou com 1/8000. Isso significa que o obturador está muito rápido. Ele abre e fecha muito rápido. Não dá tempo da luz entrar. Se eu deixo ele mais lento, à medida que eu vou deixando ele mais lento, é um sensor que tem na frente da câmera do drone, como ele está mais lento, dá tempo da luz entrar, entende? Então, ó, beleza. Então, naturalmente, o piloto vem e configuraria mais ou menos aqui, né?
Fala assim, porra, assim tá top. Na verdade não tá. Na verdade o meu obturador ele tem uma coisa chamada regra do dobro, para funcionar bem. Tanto se você for gravar alguma coisa que esteja correndo, quanto para uma coisa que esteja mais cinematográfica, para trazer esse equilíbrio de fato. O obturador ele lento, ele vai criar aquele rastro. Porque ele abre, o alvo passa de um ponto e vai para outro, ou seja, cria aquelas fotos em longa exposição que a gente está acostumado a ver à noite. Bonita, né? Ou, se quiser gravar uma coisa que está, tipo, congelada, tipo, câmera lenta, você tem que acelerar a velocidade do seu obturador. Igual para tirar foto do Neymar, por exemplo, batendo um pênalti. É isso. Mas, afinal de contas, o que funciona bem é uma coisa chamada regra do dobro. Se eu estou em 30 fps, eu vou para 1/60. Que coisa feia, ridícula! É, meu irmão, isso daqui é uma regra. Agora, afinal de contas, não é assim que você quer uma cena. Por isso que a gente vai adicionando filtros ND. Mas antes da gente seguir com filtro, vamos deixar essa cena do jeito que tá branca, mas vamos clicar aqui nos 3 pontinhos nas configurações de câmera. Aqui, eu recomendaria você adicionar o histograma, as linhas de grade para você ter referência de centralização, de um bom quadro, de uma boa proporção, te ajuda bastante. Aqui em equilíbrio de branco já está manual, configuramos isso, tudo bem. E eu recomendo a advertência de superexposição. Primeira coisa que a gente criou aqui foi essas zebras. Nossa, essas zebras é onde está estourando na cena. Então eu preciso ir trazendo o filtro ND para ir regulando isso e quanto menos zebra eu tiver, melhor para o meu vídeo. Lembrando que essas zebras não vai aparecer no vídeo final. Beleza, eu entendi, mas vamos chegar no resultado? Você entra em filtro ND e você vai escolher o filtro ND correto para o Mini 3. Vamos lá. Se eu clicar aqui em MM, eu estou vendo meu MM em 0.3. Vamos escolher o filtro e aí a gente vai configurar essa cena para ela ficar, ó, perfeita e maravilhosa. Mas para você comprar seu drone com qualidade, segurança e sem medo, Premier Drones é o local correto para isso. Eu sou parceiro oficial da Premier Drones há mais de 1 ano e olha, todos os drones que vocês veem por aqui, toda a relação de alunos que compram drones são indicações minhas para Premier Drones. Então, fica tranquilo, pensou em comprar drone, pensou na Premier Drones. Filtro ND é um parâmetro que, quanto maior for a numeração, mais escuro fica. Igual o óculos de sol, do tipo, esse óculos ele é uma lente que escurece 60% da visão. Perfeito, filtro ND 60. Filtro ND 32. Beleza. Então, o drone posicionado para essa direção, eu vou escolher a numeração do meu filtro, lembrando que esse é um teste, ou seja, se você escolher um filtro muito claro, você vai ter que descer seu drone e colocar ele mais escuro. Mas priorize por uma cena mais escura do que mais clara, porque é melhor para a nossa edição final. Tudo bem, aqui eu vou sobrepor a lente 8 inicialmente e eu quero que você veja a mágica acontecendo. Vamos lá, vamos sobrepor a lente 8 aqui. Uau! Eu já tirei algumas zebrinhas, mas não foram todas. Então, se eu tô vendo ainda muita zebra e a minha escala, meu MM, ainda passou muito do ponto, não ficou legal. Ou seja, eu preciso escurecer ainda mais. Eu sei que o filtro ND8 não é suficiente. Vamos para o 16, porque eu vi que o 8 não foi suficiente, não ficou legal. Eu vou ter que escurecer ainda mais, porque eu ainda tinha muita zebra na minha cena. 16, será que vai ficar bacana? Vamos lá. Minha escala de MM pode ficar até 1.7. Nossa, ainda ficou muito claro. Não ficou legal. Vamos trazer o 32 agora. Será que o 32 fica legal para essa intensidade solar? Olha só, que bacana. Perfeito. Eu estou com o meu MM correto, mas meu céu está inteiramente com nuvem. Tá branco, né? No caso, vou desligar a advertência de superexposição para a gente ver e entender melhor como é que funciona esse parâmetro. Olha só que legal, pessoal. Olha aí. Parece mágica. Parece mágica isso aqui que a gente está fazendo na lente do nosso drone. Parece mágica. Ó que legal. Se eu sobreponho aqui, a minha escala fica ideal. Eu tenho uma pequena faixa branca ali naquele lado do céu, tá? Mas eu estou no meu MM máximo, 1.3. Isso significa que se o sol abrir um pouco mais, se o sol ficar um pouco mais forte, eu não vou ter como escurecer mais o meu ISO, porque já está no mínimo. Então o filtro 32, apesar dele estar bonito, eu não consigo ter margem para escurecer minha cena caso clareie. Então o correto seria o filtro ND 64. Vamos mudar para o 64 e ver o que é que a gente consegue aqui. Sensacional! Filtro ND 64, a minha cena ficou perfeita. O meu MM está em 0. Eu tenho, por exemplo, caso eu grave em um lugar escuro, eu tenho margem para aumentar para o 200 e ainda ficar dentro do 1.3. Então, filtro ND 64 é o ideal para esta cena.
Se você fizer isso, você vai ter uma cena muito mais bem calibrada e muito mais bem feita com o seu drone e você vai confundir as pessoas. Nossa, mas qual que é seu drone? É um R3S? Não, é um Mini 3. É isso, muito obrigado por assistir até aqui. Olha, eu vou te pedir um favor antes da gente acabar esse vídeo. Se inscreve nesse canal, por favor. O outro canal foi hackeado. Eu perdi o vídeo com mais de 17 mil inscritos e 400 vídeos aqui pra você. Então, eu tô trazendo tudo novamente pra esse canal novo. Então, se inscreve, conto com o seu apoio. Te vejo no próximo vídeo. Até logo.